shalom, graça e paz, povo lindo do avivamento, glória a Deus. Como é bom poder falar com você, como é bom saber que Deus está fazendo maravilhas através desse programa. Agradeço a tua presença, você já está aí com a canetinha, com o cafezinho, subindo aquela fumacinha, né, Suelaine? Já está com a sua agenda aí para anotar o que Deus tem para a tua vida, que Deus possa te abençoar nesta manhã. Quero agradecer a sua presença, pedir para você curtir o vídeo, pedir para você compartilhar, se inscrever no canal. Vamos ajudar esse canal a crescer, compartilha eles com seus amigos. Quantos amigos você tem, né? No seu grupo familiar, vai lá no PV deles, ó, tia, tio, peço, tô te mandando esse link aí, entra, assista esse programa agora para você ver como que Deus vai falar ao teu coração. Amém? Porque uma palavra, ela muda destino. Uma boa conversa, principalmente com maturidade na palavra de Deus, nos princípios, ela vai mudar toda a nossa casa, todo o nosso destino. E hoje, o nosso tema é imersão para emergir. Gente, é muito profundo. Nós estivemos numa imersão esse final de semana, por isso esse tema, né? Passamos 3 dias aí com muitas mulheres sendo tratadas, trabalhadas, né? E foi uma bênção, e então eu quis trabalhar esse tema hoje no Shabat, imersão para emergir, tá? E às vezes você pergunta, poxa vida, mas o que é imersão? Então eu fui pesquisar, colocar aqui bonitinho para você no dicionário, o sinônimo de imersão, que significa mergulho ou ação de introduzir algo em um líquido, tá? Então, o que é imersão? O sinônimo de imersão é um mergulho, ou ação de introduzir algo em um líquido, né? Também me chamou muita atenção que na astronomia, o que é astronomia? É a ciência mais antiga do mundo, né? Que estuda os corpos celestes e os fenômenos do universo. Fenômeno, ou seja, aquilo que aparece, né, no universo. E significa imersão para a astronomia, significa momento de desaparecimento de um astro, olha só, ao ser ocultado por outro. Momento de desaparecimento de um astro ao ser ocultado pelo outro, tá? E quantos de nós, por isso eu coloquei aqui hoje, ó, para nós pensarmos, para nós, porque quem pensa conquista, tá? Quem pensa e quem decide, tá? Conquista. Quantos de nós que estivemos ofuscadas, né? Ou até mesmo desaparecidas em nossa essência, por quê? Porque fomos ocultadas por traumas que surgiram, olha só, desaparecimento de um astro que foi ocultado por outro. E quantos de nós que estivemos ofuscadas, estávamos para brilhar, mas estivemos ofuscadas, né, ou mesmo desaparecida em nossa essência, a essência está escondida ali, sufocada, né, como se tivesse uma trepadeira em cima ali dessa essência, porque fomos ocultadas por traumas que surgiram durante o nosso desenvolvimento. E esse desenvolvimento, desde o dia que você foi gerado, desde o dia que seu papai e sua mamãe fizeram ali o amor, né, e você foi gerado. Então, dependendo de como foi feito tudo isso, os traumas já começam ali intrauterino, né, que eu acho que essa é a palavra. Então, por isso, imersão para emergir. Olha só, eu preciso imergir, né? Eu preciso fazer uma imersão, nadar no mais profundo do meu inconsciente, aquilo que me é revelado, quando eu estou com maturidade para tocar nesse assunto, para emergir, né? Ou seja, para mergulhar no nosso inconsciente, é o que nós precisamos nessa imersão, através de quem? Do Espírito Santo. Por isso o louvor, deixa os rios te levar. Para quê? Para que venhamos renascer para o novo de Deus, tá? Então, muitas vezes nós somos ofuscados pelos traumas, foram massacrados pelas trepadeiras, seja de toda aquilo negativo na nossa vida, pensamentos negativos que influenciaram nas nossas ações, porque a maneira como eu penso revela muito sobre mim, eu vou agir da maneira como eu penso, porque o pensamento é o ensaio da ação, e porque assim como eu imagino em minha alma, assim eu sou. Então é por isso que eu preciso imergir, mergulhar nesse líquido, nessa água do Espírito, né? Para quê? Para que possa emergir o novo de Deus, um novo começo, para que possa renascer para o novo de Deus, renascer para o propósito de Deus. Propósitos são diferentes de planos de Deus para a nossa vida. Planos são planos, e os planos do coração do homem, diz as Escrituras, são muitos, mas o que prevalece são os propósitos de Deus para nossas vidas.
E hoje eu quero declarar que há um novo começo para a tua vida. Essas mulheres que vieram nessa imersão nunca mais serão as mesmas. Foi colocado diante delas um novo começo, né, para elas. E onde começa um novo começo? Onde que você acha que começa um novo começo? Eu queria que você escrevesse aí o novo começo, né? Começando. Um novo começo, amém? Então você tem a oportunidade todos os dias de começar novamente. Hoje é um novo dia, então você pode fazer tudo diferente daquelas sementes que trouxe colheitas que você não quis. Você pode agora arrancar essa colheita fora, essa erva daninha fora, e você pode escolher sementes do reino e começar a semear para você colher uma nova colheita e maravilhosa, amém? Então esse mergulho onde nós estivemos aqui na chácara manancial, né, em Novo Mundo, mergulhadas, aonde, no que nós estivemos mergulhados, em que tipo de líquido nós estivemos mergulhados na nossa história. Então nesses dias na chácara manancial, nós estivemos mergulhadas em nossa história, né? Olhando através do retrovisor para a história que construímos até aqui. Meu Deus, quando eu paro para pensar e dar uma recapitulada, fazer uma retrospectiva de todo o meu caminho, de tudo que eu passei, caminhei, de quantos metros eu cavei, já eu não sei dizer mais quantos metros eu cavei, mas agora não estou falando de cova, estou falando de caminho, estou falando de pavimentação, né? Então estivemos mergulhadas em nossa história. Você que foi no imersão, veio no imersão e está me ouvindo, está entendendo melhor, né? Olhando para esse retrovisor, para aquilo que nós construímos até aqui. Por quê? Porque o que nós semeamos lá atrás é o que somos hoje. O que somos hoje é resultado do que passamos semeando durante toda a nossa vida, tá? E eu pude perceber que quanta história linda, né, que nós ouvimos aqui. Foram histórias dolorosas, porém histórias de que pessoas adquiriram uma agressividade para continuar, não agressivo de irritação, agressividade, potência, né? Transformou muitas dos seus traumas em potência para poder continuar hoje a sua estrada e refizeram suas vidas. Então, foram histórias muito lindas mesmo, né? E se é história, né? Se é história, nós estamos falando de passado. Meu Deus, eu pude parar um pouquinho e pensar, passado. E como nós temos muitas vezes evitado, né, do passado, às vezes temos falado, esquece esse passado, deixa esse passado, para de olhar para o passado. Mas às vezes é importante, quando nós estamos num mergulho, darmos uma olhada nesse retrovisor, não patologicamente falando, mas dar uma olhada nesse retrovisor e pensar sobre o passado. E eu pensei assim, meu Deus, sem esse passado nós não temos história. Quem não tem passado não tem história, todo mundo tem um passado, né? Mas dependendo, não tem uma história para contar, só tem um passado. Então é importante pensar nisso, né? Sem o passado, sem ele, não podemos olhar e ver quantas maravilhas o Senhor operou em nossas vidas. Não tem como nós contarmos as grandezas do Senhor e trazer na memória o que dá esperança, tá? Então, sem ele, não há como perceber também o quanto crescemos, quanto a nossa personalidade amadureceu ou não amadureceu. Eu particularmente, eu olho para mim, eu dou uma olhada para o retrovisor e falo, meu Deus, menina, né? Que bom que você cresceu, que bom que Deus foi misericordioso com você enquanto você era muito menina, enquanto ainda falava como menina, agia como menino, mas nós fomos tendo um alimento sólido, como diz o apóstolo Paulo, e nós fomos deixando as coisas de menino e fomos avançando. Então nós amadurecemos, a nossa personalidade amadureceu. Deus não está querendo arrancar a sua personalidade, não, mas ela é moldada pelo Espírito Santo, né? Ela é transformada pelo Espírito Santo, e daí o nosso temperamento também, que vem ali somar, ele já fica sendo moldado, trabalhado pelo Espírito Santo, e já então começamos a deixar todas as obras daquilo que é da carne, aquilo, ou seja, também das trevas, as obras da carne e das trevas, e nós começamos a ter uma vida no Espírito, porque a inclinação do Espírito é vida.
E a inclinação da carne é morte. Então esse mergulho foi tremendo e olhar para esse passado foi muito importante para muitas mulheres aqui, tá? Então através do passado também podemos olhar e ver o caminho que tínhamos, que fizemos, né? Ou seja, que trilhamos até aqui. E isso é maravilhoso demais. Então pensa um pouquinho, meu Deus, quem era você, quem você é hoje, o que você trilhou. Olha, você não morreu, você está viva, você está vivo. E para aquele que está entre os vivos há esperança, né? Através desse passado podemos também olhar o caminho que trilhamos, a estrada que construímos para que outros pudessem passar com mais facilidade. Hoje a minha equipe já passa por esse caminho com muito mais facilidade. Claro que no nível da libertação delas, às vezes não é fácil, às vezes tropeça, mas eu já posso dizer, olha, pedra pequenina, pedra grande no nosso caminho, a gente não tropeça nelas, a gente desvia. O problema são as pequenas pedras, não é verdade? Então, mas eles podem passar com mais facilidade em uma estrada que já foi percorrida, uma estrada que já foi pavimentada. É claro que cada um pode, de repente, se não pegar atalho, né, fica mais fácil. Se não se isolar, vai ficar mais fácil. Se observar, aqueles que olha para o erro dos outros e aprende é sábio, ou olha para os acertos, né? Também fala, olha, deu certo, pode não dar certo para mim, mas já é um modelo para eu, né? Se está na palavra de Deus, já é um modelo para que eu possa fazer diferente ou fazer da mesma maneira, mas da maneira bíblica também, tá? Então, nessa imersão, nós olhamos um pouco a vida de cada uma dessas mulheres, cada uma delas falaram, algumas não falaram, ficaram quietinhas, mas falaram no silêncio da sua alma, estavam a meditar, né? Andando ali pelas lacunas, pelos labirintos da alma, não é mesmo? Então, nessa imersão, nós olhamos um pouco a vida de cada uma e também mergulhamos um pouco na vida da nossa querida irmã Mical, né? A filha do rei Saul, esposa de Davi, essa mulher que, meu Deus. E nós também demos uma pincelada na história esplêndida de José, né, governador do Egito, filho de Jacó, tá? Porque são temas muito importantes, e aí então nós mergulhamos também na nossa história. Tá? É muito lindo. E nós podemos observar o passado de cada um deles, tanto de Mical, do rei Saul, não entramos muito mais, podemos ver como que ele lançou essa raiz amarga, né, naquelas fontes de água doce que era a filha, mas ele foi usando ela como um troféu, ele foi usando ela para os seus caprichos, e então Mical se torna em tudo aquela amargura que ela se tornou. E José, né, nessa cura esplêndida dele, quando ele foi vendido para o Egito, tudo que aconteceu, depois quando os irmãos vão lá, como ele trata os irmãos, as máscaras que ele coloca, a dor, né, o choro dele, que não era um choro de cura no primeiro instante, mas um choro de agonia, mas depois então se torna um choro de cura, quando ele olha ali Benjamim, então ele traz toda a família para o Egito, e dali surge então uma poderosa nação também, né, no Egito. E nós podemos observar o passado de cada um deles, da Mical e de José, e o que aconteceu na vida de cada um deles para que tornassem o que foram, né, nos tempos bíblicos, e serem eternizados para as gerações futuras, a ponto de passarmos 3 dias mergulhados na história deles e na nossa. Então é muito tremendo essa questão de imersão e emergir. Então que eles eram pessoas escolhidas por Deus, ricos, porém com uma alma em farrapos. Talvez é isso que esteja acontecendo com você. Você é uma pessoa que é escolhida por Deus, você já aceitou Jesus como seu Senhor, mas quem sabe a sua alma ainda está em farrapo, só o pó da gaita, como diz uma colega nossa, né? Quantos que atualmente sim estão vivendo ofuscado pelas feridas do passado? Olha só, lembra o que é essa imersão, né, na astronomia? É quando um astro está aqui, ele vem então outro astro e tampa
aquele desaparecendo totalmente, né? E quantos que atualmente estão vivendo assim, ofuscados pelas feridas do passado e não emerge em uma versão nova de sua vida para o novo tempo, para uma vida no futuro, no presente, no futuro, no aqui e o agora, né? Uma alma ordenada. Então é lindo demais a questão dessa imersão para emergir. Agora, assim, você pode me perguntar, mas como assim que eu vou emergir uma nova versão minha, né? Quantos mergulhos nós fizemos? Eu mesma, na minha vida, nesses 20 e tantos anos de ministério, quantos mergulhos eu fiz e quantos eu ainda vou fazer, estou fazendo, para que possa emergir sempre a minha essência, né? Para que não fique ali ofuscada diante de todos os traumas, diante de todo o lixo que a alma adora juntar todos os dias. É um desafio. A vida é linda, a vida é bela, mas também é desafiadora. E só conhecendo os princípios da palavra de Deus para levantarmos a cabeça todos os dias e mergulhar naquilo que Deus tem para nós, saber quem eu sou, porque sabendo quem eu sou resolve quase todos os problemas, porque eu vou fazer aquilo que eu sou, não é verdade? Então, olha, que nova versão, de repente, você me pergunta, né? Não é, e quem falou para você que essa nova versão é nova? A gente fica sempre procurando uma nova versão, mas na verdade, olha, é profundo isso aqui. Essa revelação que o Espírito me deu, sabe? Que o Espírito Santo me deu. Quem falou? Que nova versão? Quem falou que ela é nova, né? Essa nova versão que a gente chama de nova, que na verdade ela está escondida por causa dos traumas, né? Por conta de pecados não confessados, por conta de sementes do bornal de Satanás, que foram de relutância, de rejeição, sementes de traumas, né? Que foram semeados na sua vida, ou você também semeou no terreno dos outros, que não é só semear na nossa, nós também semeamos, né? Então essa nova versão, que nós chamamos de nova, que não é nova, que estava escondido por causa dos traumas, dos pecados não confessados, das mágoas, dos ressentimentos e da amargura, e a amargura, você sabe disso, ela é terrível, ela cria raízes, né, e ela brota, e ela te contamina e contamina aqueles que estão ao seu redor, se torna impossível viver com a pessoa amargurada, né, só um liberto, só um livre para libertar um cativo, tá, de verdade da amargura. Então, por isso que o tema é imersão para emergir, tá? Emergir essa nova versão que não é nova, que na verdade é a versão que Deus criou. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Então, o que é esse emergir, você me pergunta? E eu fui buscar para trazer aqui para você. Emergir é tornar-se claro ou compreensível, aparecer, expressar-se, manifestar-se. Olha só, ato de se elevar-se acima do nível da água, subir, né? De vir à tona, ou seja, de vir à tona. Essa versão que Deus criou de mulher, essa versão que Deus criou de homem, guerreiro, capaz, líder, intercessor, mulher intercessora, reflexo da criatividade de Deus, administradora, mulher que luta, não é uma luta, queridos, de guerra, de batalha, eu não estou falando disso, é leve você sair todos os dias e ir para uma batalha que já está ganha na cruz do Calvário para nós, é só pela oração vai pavimentando a tua estrada e pelo princípio, qual é o trunfo da oração? É a palavra. Porque a palavra é a linguagem que os céus entendem. Então, quando eu oro esse princípio, a palavra ela é o trunfo da minha oração, tá? Então, emergir, aparecer, manifestar-se, né? Vir à tona. Essa versão verdadeira que Deus criou, lá façamos o homem a nossa imagem e semelhança. É isso que é emergir, tá? E essa imersão foi necessária para que pudesse descobrir os traumas, descobrir a dor, chorar essa dor, jogar para fora essa dor, fazer a fala de se libertar, de não querer, porque na cruz do Calvário tudo já está comprado para nós, né? Então veio à tona essa nova versão, que não é nova, mas é a versão principal, a versão que Deus criou. Amém?
em Eva, em Adão. Então surgiu, subiu, aflorou, emergir é isso, subiu, né? Surgiu, subiu, aflorou, aboiou, né? Ou seja, sobrenadou. Ou seja, o que estava submergido emergiu. Aleluia, pode ver nos olhares, pode ver nas novas vestes que as mulheres já estão usando, porque o meu exterior reflete muito o meu interior, né? A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, se o meu coração está alegre, se a minha alma está tratada, vai refletir na maneira como eu me visto, na maneira como eu me porto. Não será uma máscara que eu estarei colocando para tapar o que está lá dentro, não. Todo livre, ele se expressa. Todo livre, ele se move. E isso é o que é maravilhoso demais, né? Tá um pouquinho comprido o Shabat, mas você tá aprendendo, não está? É muito profundo essa palavra. Parece que não, por causa, de repente, alguém com um nível de entendimento, tá num nível de libertação diferente, pode agora não entender, mas no futuro vai entender muito melhor, tá bom? Então, olha só. E de repente você me pergunta, por que isso acontece, né? Por que acontece de não aflorar, de não surgir essa versão original que Deus tem e que foi manchado pelo pecado, né? Por que isso acontece? Por que eu já sou salva, já recebi Jesus como Senhor e Salvador de minha vida, mas ainda não tenho uma vida vitoriosa? Olha que pergunta, pim, de impactos e mudança, né? Pergunta de impacto e mudança, pim. Por quê? Olha só, porque quando aceitamos a Jesus, o nosso espírito, o que aconteceu? Automaticamente ele já é religado com Deus. Você recebe Jesus como Senhor e Salvador. Se você quer fazer isso agora, é só você orar. Pai, em nome de Jesus, eu recebo o Senhor Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, e eu peço que perdoe meus pecados, que inscreva o meu nome no livro da vida, que assente no trono do meu coração e comece a reinar. Salva-me e serei salvo. Então você creu que ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, e você confessou com a sua boca, claro que precisa ter umas testemunhas, né, publicamente, e aí você já é salvo. O teu espírito já resolveu automaticamente, já foi religado com Deus, tá? A palavra de Deus diz, todos quantos, se eu não me engano, João capítulo 1:12, e todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus, tá bom? Mas só o que acontece com a sua alma? A alma não, a alma ela é gradualmente trabalhada todos os dias na palavra do Senhor, né? Ela recebe tratamento até que Jesus volte, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoar essa obra até o dia da vinda dele. Então é por isso que você vê crentes salvos, até mesmo tem os dons espirituais, oram em línguas, mas não tem uma vida tão vitoriosa, porque receberam Jesus como Senhor, o problema do espírito foi resolvido, a alma que precisa alcançar ainda esse nível também de libertação, tá? E é isso que aconteceu. Muitos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas não entregaram para serem curados por completo. Olha para José. José era bem sucedido, era governador do Egito, ele era rico, ele acima de Faraó, ele era ele depois, né? Ele era cheio do Espírito, o Espírito se manifestava através da vida dele, porque senão não teria as interpretações dos sonhos, né, tão seguramente como foi feito quando ele estava no calabouço. Então, quer dizer, ser cheio do Espírito não significa que você está curado totalmente, que você tem uma vida vitoriosa, né? Tá? Então tá aí essa explicação, tá? Muitas pessoas só receberam Jesus como Salvador e não como Senhor. É isso que você precisa entender, fazer esse mergulho e entender que ele é o teu Senhor, mas que ele quer ser o seu Senhor. Ele é o seu Salvador, mas ele quer ser o seu Senhor, tá? E por isso muitos não andam em vitória, porque só tem Jesus, Jesus só serve para salvá-los e não para abençoá-los. Né? Eles não acreditam, eles acham que precisam ser pobrezinho, miseravinho para agradar o Senhor. A Bíblia diz que a raiz ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que ter dinheiro é mal. O amor a ele, como você usa ele, é a raiz de todos os males. Deus quer que nós comamos e bebamos o melhor desta terra, se quisermos, diz a palavra. Diga ao pobre, rico sou, e ao fraco,
forte sou. Então precisamos entender que Ele quer ser Senhor da nossa vida, para que nós tenhamos uma vida vitoriosa, né? Então é por isso que devemos buscar ter uma personalidade, né, totalmente levada cativa e obediência ao trono da graça de Deus, buscarmos ser cheios do Espírito Santo, sim, mas principalmente entender que esse mergulho no Espírito, que deixar o Senhor ser Senhor de todo o departamento da nossa vida, e não só o Salvador da nossa vida, vai fazer toda a diferença, né? Fazer como a igreja primitiva fez, ou seja, abandonar tudo e seguir Jesus. Tem pessoas que ela tem muitas restrições, Jesus não é o Senhor total da vida dela. Não, esse departamento aqui, ó Deus, eu não estou preparado para entregar em suas mãos. Esse departamento aqui eu vou tomar conta. Jesus não entra nesse departamento, né? Então precisamos, se não entregarmos todas as áreas das nossas vidas, não poderemos ser cheios do Espírito Santo nessa área, naquela área que nós não entregamos, não seremos cheios do Espírito Santo se não entregarmos a Ele. Quando Paulo escreve aos Efésios, capítulo 3, 16 a 19, olha o que ele diz. Oro para quê? Com as águas gloriosas, oro para quê? Com as suas gloriosas riquezas, falando de imersão, já lembrei das águas. Oro para quê? Com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, olha, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3, 16 a 19. Entenderam? Então a oração de Paulo aos Efésios para a igreja que estava em Éfeso era o quê? Oro para quê? Com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser como poder. Então, ou seja, Jesus, ele não serve só para nos livrar do inferno, mas ele veio para nos libertar os cativos e oprimidos, né? Aqueles que foram traumatizados, não tem uma pessoa que não foi traumatizada em alguma área, querido, não tem esse. Ele veio para libertar aqueles que são cativos, né? Por isso, muitas pessoas agem como agem, negativamente, porque foram feridas, foram machucadas. Então, há necessidade de imersão, há necessidade de você imergir, mergulhar, pedir para o Espírito Santo fazer com que você possa se conhecer e você entregar todas as áreas que não foram entregues ainda ao Senhor. E aí, emergir essa versão que Deus idealizou para nós, né? Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então, este é o Shabat de hoje, que ele possa falar profundamente ao teu coração. E eu oro e desejo que te vá bem, como João dedicou, como João projetou para Gaio, né? Eu desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a sua alma. Então não podemos ser como José, apenas ir bem ali na administração de tudo, né? Mas algumas áreas não entregarmos para o Senhor. A dor, né? A dor, o choro de José ao ver os irmãos não reconheceram ele, mas ele reconheceu os irmãos. E ele não se revelou, ele puniu os irmãos. Ele trabalhou com vingança contra os irmãos, até que o dia que ele deu o grito, que a Bíblia diz que todo o Egito ouvia, né? Talvez, acho que toda a casa de Faraó, né, ouvia. Então, esse grito já não era mais de agonia, sabe? Aquele grito que você quer dar, que você está agoniado, é uma coisa. Mas o grito da cura, o choro da cura, esse é diferente. Eu já tive esse choro da cura na minha vida e foi poderoso. E hoje, nessa imersão, nesse final de semana passado, sentar com as mulheres e poder contar ali a minha história, até mesmo para pessoas mais estranhas que estavam ali, que poderiam olhar e falar, não, estranho não, né? Menos... que não caminharam muito pertinho de mim durante anos, e não, mas foi tão bom poder contar uma história, um passado sem dor. Antes doía, né? Tocava na ferida, doía, você queria se esconder. Hoje não. Hoje é apenas realmente uma história linda que eu tenho, uma história maravilhosa, uma história que Deus
cuidou dessa história toda e ele pegou onde abundou o pecado. Hoje superabunda essa graça de Deus na minha vida. E para esse passado também, eu não quero voltar nunca mais e apenas olhar um retrovisor e ver uma estrada que foi construída e agora viver esse presente aqui, ó, agora com você aí do outro lado, celebrando essa vitória em Cristo Jesus e podendo ser mentora de um poderoso avivamento, podendo ser usada por Deus para trazer essa palavra de vida. Então levante-se, tá? Fala para o Espírito Santo que você quer mergulhar nas águas profundas, pede para ele trabalhar no teu inconsciente, tudo que está escondido lá dentro, que você não tem nem noção que tem lá, né? Como que você vai saber? É inconsciente, mas Deus sabe. Por isso é importante você orar em línguas, por isso é importante você buscar o batismo com o Espírito Santo e colocar o teu espírito para orar. Ele sabe a tua necessidade, ele sabe o que você precisa. E nós estamos entrando aí no revisão, né? Iniciando hoje, sexta-feira, eu tô gravando esse Shabat agora para vocês, né? E hoje à noite nós entramos numa revisão aqui na chácara, que será poderoso, na chácara Manancial, onde homens e mulheres estarão emergidos também, né? E vão emergir para Deus aí novos guerreiros, profetas, por quê? Porque esse ano o nosso tema em Porto Seguro é um novo Brasil gerado através de profetas. Mas os profetas estão calados, mergulhados nos seus traumas, né? Muitos deles, às vezes, mergulhados em si mesmo, querendo construir uma torre de Babel, o seu próprio nome. E quando nós queremos construir nosso próprio nome, é um perigo, porque foi a única vez que Deus desceu na terra, né? Vamos descer e vamos confundi-los. Então Deus vem e confunde. Porque nós estamos aqui para construir o reino, e o reino não é pessoal, o reino dos céus na terra. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu reino. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Que ninguém se perca. A vontade é que nós o recebamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. E Ele te achou nessa manhã. Ele já te achou alguns anos atrás. Não adianta você fugir. É melhor se render, é melhor se calar. Deixa Deus agir. Amém? Que o Senhor te abençoe. Pai, em nome de Jesus nós oramos nesta manhã. Quero orar por essa mulher, Senhor, que está até neste momento, nesse Shabat. Quero pedir que a tua graça, Senhor, seja manifestada nesse coração, no mais profundo dessa alma. Pedir que o Senhor possa descer com o seu bálsamo e curar toda a ferida agora, Senhor. Todo o trauma que está alojado na mente, nas emoções, nos pensamentos. Tudo que se levantou um dia para paralisar a fé, para paralisar ministérios. Em nome de Jesus, que nesta manhã possa haver um momento contigo, Senhor, e que aqueles que foram calados na sua adoração, eles possam se levantar e agir em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o próximo Shabat Shalom.